Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está chegando agora. Eu quero, nesse momento, também te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter você mais uma vez, para mais um culto, para mais um momento de louvor e engrandecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós passaremos um tempo muito rápido, mas com certeza um tempo muito edificante. Então, desde já, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você conosco nesse momento. Nós vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus, pois Ele é a razão de todos estarmos juntos aqui mais uma vez. E por isso devemos reconhecê-lo entre nós e dar a Ele todo o louvor, prestar a Ele toda a adoração. Oremos. Volte nesse momento seu pensamento para o Senhor. Senhor Jesus, queremos neste momento buscar a Tua face e Te engrandecer, Deus, pela beleza da Tua santidade. Bom é estarmos aqui para termos este momento de adoração contigo. Ó Deus, que o Senhor tome a frente, Pai, do que aqui vai acontecer e proporcione para todos nós edificação. Oramos a Ti, pedimos ao Senhor essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu estou aqui, nesse momento, com você, e quero também estar acompanhando aqui, através da tela do meu computador, os comentários que você for colocando aqui no Facebook, até para que a gente possa ter uma interação a melhor possível, tá bom? E eu quero pedir a você, eu não tenho hoje como fazer isso, então eu peço ao seu auxílio. Você que está aí, coloque na página, no grupo da nossa igreja, no grupo dos homens e também no grupo das mulheres da nossa igreja, o link desse culto. Informe lá que nós já começamos, para que, além de vocês 8 que já estão conosco, possamos também ter outros participando com a gente. Desde já eu quero, em nome da nossa igreja, cumprimentar o nosso pastor Leopoldo, ainda em férias, a irmã Ana Maria, dando aquele cumprimento que vocês nos ensinaram. Boa noite, amado pastor Leopoldo. Boa noite, amada irmã Ana Maria, e a todos que aí em Santa Catarina estão participando conosco desse culto. Nós já estamos vendo aqui a irmã Terezinha, a irmã Irlete, sejam bem-vindas em nome do Senhor. Irmã Solange, é quem nós estamos vendo aqui nos comentários nesse culto, tá bom? Vamos, então, fazer o nosso recitativo bíblico. Eu quero, nesta noite, como recitativo bíblico, ler com você o Salmo 15, como recitativo bíblico. Então, abra aí sua Bíblia, seja sua Bíblia impressa, seja no seu celular. Vamos ler, então, nesse momento, o Salmo 15. Diz assim o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor.
aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu quero que você releia comigo a última parte, o primeiro versículo e depois o último versículo, que é o 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Neemias. E estudando o capítulo 5 de Neemias, você vai entender a correlação que há entre o Salmo 15, sobretudo o versículo 5, com o capítulo que nós estudaremos nesta noite de Neemias, tá bom? Mas antes eu queria dar a você, querido, a oportunidade de apresentar os seus motivos de oração diante do Senhor. Eu quero desde já, em nome da irmã Débora, que fez essa solicitação, e também em nome da própria pessoa que está sendo abençoada pela nossa igreja, agradecer aos irmãos que já têm separado os seus mantimentos para abençoar essa família. O nosso estudo vai tocar também nessa questão, na questão da justiça, na questão do cuidado com o nosso próximo. E graças a Deus, você querido, você querida, e por que não dizer toda a nossa igreja, tem sido assim muito generosa quando chamada a abençoar quem tem algum tipo de necessidade. E eu quero então, em nome da nossa igreja, agradecer a você, dando graças ao Senhor e louvando a Deus pela sua vida, tá bom? Mas vamos orar então, vamos falar com Deus mais uma vez, apresentando ao Senhor os nossos motivos de oração. Mais uma vez, seja bem-vinda, irmã Marinéia. Irmã Duda está mais uma vez dando suporte, portanto, irmã Roberta, irmão Giovanni, seus filhos estão todos lá participando com a gente do culto. A minha esposa, a irmã Socorro, também está aqui com a gente. A minha filha Ana Paula, a minha filha Priscila. É uma alegria saber que estamos todos juntos envolvidos nessa causa. Eu não sei quais são os motivos de oração, mas eu sei que há, e não são poucos. Por isso eu farei uma breve oração, mas sabendo que Deus já está ouvindo o seu pedido. Volte então mais uma vez o seu pensamento para Deus, falemos com o Senhor. Querido Senhor e amado Pai, diante do Senhor estão os muitos pedidos dos teus servos, os motivos de oração. A irmã Marinéia agradeceu a Deus e a nossa igreja por ter orado pela sua vizinha que enfrentou a Covid e para a honra e glória do Senhor venceu. E ela expressou então desta forma a sua gratidão. Nós, como igreja, mais uma vez estamos abençoando uma família que tem necessidade e queremos orar por essa família pedindo que o Senhor cubra ela com as tuas ricas e maravilhosas bênçãos, Senhor, e que o Senhor possa, não só através de nós, mas de outras formas, estar suprindo suas necessidades. E, ó Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor permitiu que o nosso pastor voltasse do Rio de Janeiro bem para a sua casa, e hoje ele está lá na Ana Maria, participando desta live conosco. Ó Deus, abençoe a vida do nosso pastor, da irmã Ana Maria, do seu neto, bem como a vida dos seus filhos, que aqui no Rio de Janeiro estão. Toma eles em tuas mãos, Pai. Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos a vida dos nossos irmãos queridos que por algum motivo estão com a sua fé fragilizada, carecendo do nosso suporte
em oração. Que o Senhor vá ao encontro deles e os abençoe. Que, Senhor, seja com os nossos compatriotas, neste momento hospitalizados, seja porque estão abatidos pela Covid, seja porque estão abatidos por outro tipo de doença ou porque submeteram-se a uma cirurgia. Que o Senhor cuide de cada um deles e conceda a eles, Pai, pleno alívio e também plena recuperação, Pai. Dá que nós, como brasileiros, assim como outras pessoas de outras partes do mundo, possamos ser imunizados para vencermos essa terrível doença que tem levado muitos ao falecimento, Deus. Senhor, são esses os motivos, Pai. Abençoe a nossa igreja e desta forma nos permite logo, logo voltarmos aos nossos encontros em nossa congregação. Muito obrigado, porque houve irmãos que enfrentaram a Covid, mas que hoje estão bem. Irmã Clarice, irmã Rosemary, são exemplos de vidas que foram vitoriosas graças ao Senhor. Toma elas em tuas mãos. Muito obrigado, Deus. Quando eu fizer uso da tua palavra, que o Senhor fale através de mim nessa noite. Eu oro ao Senhor e peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor. O louvor será tocado aqui da minha residência. E eu peço, então, que você acompanhe esse primeiro louvor. E olha, a sugestão do louvor é um cântico que o irmão Hernandes compartilhou no grupo dos homens. Eu achei muito bonito ver um grupo de policiais, e depois eu soube que esse grupo de policiais é lá do Amazonas, falando e cantando uma música de esperança e uma música falando acerca da superação. Então vamos ouvir esse grupo, que são os homens da Polícia Militar, que estarão adorando ao Senhor, e adoremos ao Senhor com eles neste momento, tá bom? Você não conseguia falar, só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um som pra sua alma, pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta é logo vai passar.
toda nós. Oremos. Coloque nesse momento seu coração. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando pro sol a sua alma, enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança e você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vai passar. O momento que estamos vivendo é um momento que com certeza vai passar, tá? Ai. Liguei aqui o ventilador que hoje está demais, está quente demais no Rio de Janeiro, viu? Espero que não atrapalhe tanto o culto, o som do ventilador, mas vamos lá. Vai passar, o que estamos vivendo é um momento difícil para todos nós, mas vai passar. Logo, logo vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Antes de entrarmos no estudo, eu quero cumprimentar, estava vendo aqui, enquanto tocava o cântico, algumas pessoas com a gente. Eu quero dar as boas-vindas a Lília Vieira. Seja bem-vinda, tá, Lília? Vi aqui você com a gente. Júlio e Elisângela, que também já chegaram. Elisângela é a tia Lili das nossas lives infantil, né? Faz um trabalho maravilhoso com as crianças. E é muito bom ter, então, vocês com a gente, além do irmão Giovanni, que eu já havia cumprimentado no início, né? Sejam bem-vindos. Valéria também, Valéria. Estou vendo você aqui com a gente. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda entre nós, em nome do Senhor Jesus. É bom tê-la com a gente também. Vamos, então, ver o nosso estudo nessa noite. O tempo voa, né? A gente tem que correr com o tempo. Hoje a gente vai continuar estudando o livro de Neemias. E no livro de Neemias, a gente vai pensar no seguinte tema nessa noite. A gente está estudando esse mês o tema Tempo de Recomeço. Naturalmente, esse tema tá relacionado com aquilo que tem sido assim, exigido de nós e da sociedade no mundo como um todo. A necessidade de se recomeçar rotinas que foram interrompidas. E a gente sabe que o recomeço, ele
nem sempre é muito fácil. O povo de Deus, ele viveu na sua história uma lacuna, fruto da sua própria rebeldia. O povo foi levado para a Babilônia e durante 70 anos foi disciplinado pelo Senhor. E isso fez com que o povo judeu ficasse exilado da sua terra natal, ali na Palestina, antiga Judéia. Passados 70 anos, o Senhor permite que eles retornem e utiliza governos humanos e até governos pagãos para que pudessem promover esse retorno. Então, os persas é quem serão instrumentalizados pelo Senhor para permitir que o povo volte à terra da Judéia. E aí nós vemos a história de Neemias, além da história de Esdras, né? Que nos falam acerca desse recomeço na história do povo de Deus, em sua terra natal, na terra prometida, ali na região da Judéia. Nós, então, falamos acerca do tempo do recomeço como sendo um tempo de reflexão e oração. Isso foi vivenciado por Neemias. Depois vimos esse tempo de recomeço como sendo um tempo de preparação e de tomada de posição, coisa que foi feita também por Neemias. Nós vimos o tempo de recomeço como um tempo de reconhecimento da terra, onde eles teriam a tarefa de reconstruir as muralhas e recolocar as portas queimadas. Semana passada vimos que esta obra, esse recomeço, ele aconteceria em meio a muitas dificuldades e em meio a provações e até oposições pelas quais Neemias vivenciou. Hoje nós vamos ver esse tempo de recomeço, mas na ótica da necessidade do estabelecimento de justiça. Então, hoje nós vamos estudar. Tempo de recomeço é tempo de se restabelecer a justiça. Esse é o tema do nosso estudo nessa noite. Está baseado no capítulo 5 de Neemias. E se na última quarta-feira nós vimos Neemias sofrendo oposições externas para a obra que ele foi ali para realizar, hoje nós vamos ver Neemias tratando de problemas domésticos, problemas com o seu próprio povo, com o povo judeu. Então, o capítulo 5 não vai citar os inimigos dos judeus, que são citados no capítulo 4 como sendo Tobias, Sambalate e Gesem. O capítulo 5 vai falar de um problema doméstico que foi identificado por Neemias depois que os próprios judeus recorreram a ele, então cobrando justiça. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo 5. Então, vamos ler o capítulo 5 de Neemias. São 19 versículos, mas, queridos, hoje a gente começou o nosso culto com um pequeno atraso, então eu estou tendo, assim, um cuidado muito grande com o nosso tempo, tá? Assim é que se eu interromper em determinado ponto a leitura, não indo até o versículo 19, é porque eu vou entender que isso por si só já é o suficiente para a compreensão do que nós estaremos apresentando para você nessa noite. Além disso, eu quero ler alguns comentários que foram retirados da Bíblia Vida Nova. A minha está muito usada, por isso nem aparece mais aqui a descrição Bíblia Nova, nessa antiga Bíblia que eu tenho. E também os comentários tirados aqui da Bíblia de Estudo Cronológico, Aplicação Pessoal. Então, são essas duas Bíblias que vão nos fornecer assim, um material em termos de comentários para que a gente compreenda um pouco melhor o estudo dessa noite. Vamos então lá para Neemias, capítulo 5, diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo,
e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Então, tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, aí são palavras agora de Neemias, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usurários, cada um para com o seu irmão? E convoquei contra eles uma grande assembleia, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. E vós outras vezes venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andareis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e meus servos, a juro, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como disses. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Eu quero pular um pouquinho agora, tá? E ler somente essa palavra de Neemias, tá? Aqui no final do capítulo. Deixa eu ver se eu acho para ler para os irmãos. Diz assim o versículo 18. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam. E de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Que Deus abençoe a sua palavra. Queridos, nós vemos aqui, então, nesse capítulo, como atores desse capítulo, o povo comum que protesta contra os seus irmãos, a Neemias. Nós vemos Neemias se dirigindo aos magistrados, que eram os que o auxiliavam no cumprimento e manutenção da ordem e da lei entre o povo, e vemos também a citação dos sacerdotes como sendo aqueles diante de quem o povo, os magistrados, fariam o juramento, e também os que se comprometiam a reparar o seu erro, porque os sacerdotes naturalmente estavam ali como representantes do Senhor, como sendo o mediador entre os homens e Deus, ali naquela ocasião e naquela circunstância. Então, em meio a esse cenário que nós vemos o capítulo 5 aqui de Neemias. Mas eu separei alguns comentários, como eu disse, da Bíblia Vida Nova e também da Bíblia de Estudo Cronológico, para que a gente possa compreender melhor ainda o que nós estamos vendo e estudando nessa noite.
Então, eu quero agora destacar alguns desses comentários e ler para os irmãos, tá bom? Primeiramente, quem eram esses judeus amargurados e ressentidos? Segundo o comentarista da Bíblia de estudo e aplicação pessoal, essa Bíblia cronológica, ele diz que eram judeus que haviam enriquecido no exílio e trazido sua riqueza consigo a Jerusalém, ou descendentes dos judeus que haviam chegado quase um século antes, através da primeira leva de deportados que veio de volta com Esdras, tá? E eles, ao chegarem um século antes de Neemias, haviam também estabelecido ali entre eles negócios que eram muito lucrativos, tá? O Dr. Russell Shedd, eu quero destacar agora os comentários dele, ele diz o seguinte: deixa eu só ampliar aqui para poder ler com os irmãos, tá? Todos que fazem parte desse cenário trabalharam na reconstrução dos muros sem receber nenhuma recompensa imediata pelo trabalho que eles estavam fazendo com Neemias, tá? Para o próprio sustento e para pagar os impostos, muitos tiveram de contrair empréstimos porque os seus próprios terrenos não estavam rendendo ainda e também na sua ausência. Os credores, embora sendo seus irmãos na fé e na obra, exploraram-nos, resultando disso que muitos, além de hipotecarem tudo que possuíam, perderam seus bens e os seus próprios filhos tornaram-se escravos desses credores. Vamos entender uma coisa? No tempo antigo, e isso prolongou-se até o tempo do Senhor Jesus, e é também citado nos evangelhos, qualquer pessoa que contraía uma dívida com alguém e não conseguia pagar essa dívida, ela então tinha os seus bens penhorados. Acontece que naquela época, além do que era material, os entes queridos, os membros da família, eles também eram dados em penhor pela dívida contraída, de tal forma que quando essas pessoas não conseguiam pagar a sua dívida, elas então, com os seus bens, esgotou-se os seus bens e a dívida não foi totalmente paga, então os parentes, os filhos, os membros dessa família, eles eram então dados como escravos e pagamento dessa dívida. Então, isso estava acontecendo também no tempo de Neemias. E esse foi, então, o protesto apresentado pelo povo. Mas observe uma questão citada aqui no capítulo 5, por Neemias. Tá? Veja, eu quero destacar esse versículo, e aí eu também vou voltar lá no Salmo 15, e você vai entender, tá? Neemias, em determinado momento, é o versículo 7, Neemias, ele cita uma palavra, a palavra usura. Você sabe o que é usura? Não sabe? Imagine que eu tomo conhecimento que você ficou desempregado, não tem mais, assim, condições de se manter, de manter a sua família. Eu tenho recursos
e eu, então, me ofereço para, por exemplo, pagar o aluguel da casa que você mora para que você não seja despejado. Muito bem. Eu faço isso aparentando um bom grado, eu faço isso assim, demonstrando muito amor, mas por trás há de minha parte uma intenção de, em ocasião oportuna, cobrar de você, mas cobrar de você com juros e com juros exorbitantes. Veja só, no momento que eu contraio uma dívida, é justo que eu pague a correção monetária da dívida que eu contraí. Então, se de alguma forma a moeda, a nossa moeda, sofreu desvalorização, no momento em que eu for efetuar o pagamento dessa dívida, eu devo fazer a correção de acordo com a perda sofrida em nossa moeda. Mas se no momento deste acerto eu cobro o que foi perdido, mas cobro ainda mais do que o que foi perdido, esse ainda mais é o que se chama usura. Eu estou cobrando juros exorbitantes daquilo que eu emprestei, no sentido de estar auxiliando a pessoa que tinha necessidade. E isso é o que estava acontecendo ali entre os judeus, de tal forma que Neemias, ele diz o seguinte: sois usurários, cada um para com o seu irmão? Sois usurários, cada um para com o seu irmão? Ele então faz essa acusação e chama a atenção dos que estavam usando a ocasião para se enriquecer à custa da miséria do próprio povo. Neemias, então, chama a atenção deles nesse sentido. Agora veja novamente o que diz o Salmo 15, no versículo 5. Como eu tinha destacado, o versículo 1 é uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí é exigido uma série de qualidades e virtudes, mas no final, no versículo 5 do Salmo 15, é dito: aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Mas eu sublinho aqui, ó, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Então, esse poderá morar no tabernáculo do Senhor, tá? Então, a questão era essa, era o povo protestando ali diante de Neemias, e Neemias necessitando colocar em ordem o que havia se perdido, o que infelizmente havia se perdido. E aí eu volto aqui para os nossos comentários, até para que a gente possa tirar desses comentários mais alguns ensinamentos interessantes, tá bom? Versículos 7 a 9, tá? Diz assim, o comentarista da Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Muitos dos exilados que retornaram estavam sofrendo nas mãos de alguns dos seus ricos compatriotas. Essas pessoas emprestavam grandes somas de dinheiro, então, quando o devedor deixasse de cumprir um pagamento, os credores tomavam seus campos. Sem fonte de renda, os devedores eram forçados a vender seus filhos à escravidão, uma prática comum nessa época. Neemias estava irado com esses judeus que estavam se aproveitando do seu próprio povo para que pudessem enriquecer. Essas práticas violavam a lei apresentada em Êxodo 22, 25. Vamos ver lá o que diz Êxodo 22, 25? Deixa eu só abrir aqui para que a gente possa ver. Êxodo 22, 25.
Diz assim, Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, nem lhe imporeis usura. Queridos, olha, é por isso que nós, que somos pastores e orientadores do rebanho de Deus, é por isso que nós, primeiro, instruímos os nossos membros a buscarem ter uma vida financeira equilibrada. Mas se por algum motivo esse equilíbrio não acontece, até porque nós vivemos debaixo de uma bolha inflacionária e a vida não está fácil para ninguém, nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão de busca de empréstimo. Primeiro, nós temos que saber se a fonte de onde estamos buscando o empréstimo é uma fonte lícita. E se essa fonte não é uma fonte lícita, temos que tomar cuidado, porque essa pessoa, sendo uma usurária, ela vai querer cobrar de nós o que nos emprestou e vai cobrar de nós uns juros e vai nos prender a ela de tal forma que nós nunca conseguiremos pagar essa dívida. E essa pessoa vai começar a nos oprimir. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A questão da administração financeira no lar é algo assim fundamental e muito importante para o equilíbrio material, mas também para o equilíbrio emocional da família. Então, isso aí é muito importante. Agora, o texto que nós estamos vendo aqui um texto onde a atenção se volta para com esses que estavam explorando o povo. E a gente vive numa sociedade de exploração, não é verdade? Então temos que pedir sabedoria a Deus para que, de alguma forma, nós possamos fugir desta exploração que nos atinge. Note que numa época de pandemia, quando foi dado auxílio emergencial para o nosso povo, houve uma disparada nos preços dos alimentos em nosso país. O IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, foi dito essa semana que o de janeiro atingiu um patamar, o maior patamar depois de 5 anos em nosso país. Então, não está fácil viver na época que nós estamos vivendo. E a gente acaba sofrendo por essa exploração. A questão aqui em Neemias é que o povo ali estava muito mais próximo, e Neemias estava numa condição de governador aqui nesse capítulo, e por isso ele se colocou. Ele se coloca como exemplo, abrindo mão do seu salário de governador para diminuir o peso de inflação sobre o seu povo, e como líder e governador nessa época, cobra das autoridades de sua época mudança de posicionamento ali diante dos seus irmãos. E olha, ele cobra reparação. É o que nós vimos aqui no capítulo 5. A gente vê um pouquinho mais aqui à frente que Neemias, ele propõe no versículo 11, olha, restituí-lhes hoje, vos peço, suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que exigis deles, tá? Então, eles se comprometeram em restituir, tá bom? Agora, o que mais a gente pôde tirar aqui desses comentários que eu peguei aqui desse texto? Então, deixa eu ver mais um pouquinho e mostrar para os irmãos. A minha maior dificuldade é ler a Bíblia Vida Nova, porque a letra é pequena. Eu ainda não operei minha vista, irmãos, e confesso que eu tenho tido dificuldade de ler. Então, não repare, quando eu leio os comentários aqui da Vida Nova, eu leio mais devagar, em função dessa dificuldade temporária que eu estou tendo, tá?
Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Sois usurários, versículo 7. Isso é comentário do Dr. Russell Shedd. Neemias, deixa eu ver aqui na própria Bíblia, eu estou tendo dificuldade de ler o que eu coloquei no computador, tá? Aí eu vou usar uma lupa, né? Aí a lupa é uma beleza, vai compensar essa minha dificuldade momentânea, tá? Então tá bom. Diz assim: Neemias enfrentou os materialistas e seu pecado, definindo-os claramente. E aí ele convocou um grande ajuntamento e ele prossegue falando, tá? No versículo 8. Os credores, escravizando seus devedores conterrâneos, ultrapassaram o pecado dos gentios, que levaram os judeus ao cativeiro. E ele diz aqui, sobre dinheiro emprestado, nota-se que não se condena o empréstimo de dinheiro, mas sim a usura, nos casos de pessoas necessitadas. Isso não se estende a investimentos em empresas. E aí ele cita Êxodo 22, 25, Levítico 25, 35 a 37, mas o tempo não nos permite prosseguir aqui nessa leitura, tá? Bom, irmãos, eu bem dizer, tenho que interromper aqui, né? Porque o tempo não me permite prosseguir, tá? Mas olha só. A grande questão do capítulo, e que foi o que Neemias procurou corrigir, e isso foi a injustiça, tempo de retorno é tempo de reparação, né? E de se reparar, de se buscar justiça. A grande questão aqui, já ficou muito claro para os irmãos, foi então a questão da exploração do povo, né? Cobrança de juros exorbitantes com relação ao que lhes foi emprestado. Então, Neemias, o que ele fez? Ele colocou essa questão em ordem, tá? E trouxe uma situação injusta a uma condição de justiça, tá? Foi essa a questão. Então, a gente usa esse texto para nós meditarmos no nosso tempo hoje, essa época de pandemia. Dá para entender um pouquinho que o clamor desse povo, aqui do capítulo 5, é o clamor de muitos conterrâneos e compatriotas nossos nesse tempo de pandemia. Dá para entender que o auxílio emergencial não deveria ser, nesse momento, interrompido. Dá para entender que, apesar das falhas que houve, que beneficiou alguns espertalhões com relação ao auxílio emergencial, não se justifica deixar que o povo necessitado usufrua ainda desse auxílio, que, diga-se de passagem, é um valor muito pequeno, sobretudo numa época em que os que comercializam os alimentos aproveitaram para elevar os preços e procurando se aproveitar da situação. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em nós próprios e entender que essa mensagem de Neemias é uma mensagem para que a gente, como servo do Senhor, tenha sempre esse cuidado de viver uma vida correta, de viver uma vida justa, de agir com amor e misericórdia para com quem está sofrendo. Agir com graça. Procurar ajudar. Abençoar. Eu digo o seguinte,
A gente, quando ajuda alguém que tem necessidade de um recurso, a gente pratica o assistencialismo. A gente supre aquela pessoa. Mas a gente não pode parar por aí. A gente tem que, assim, buscar meios para que esta pessoa busque o seu autossustento. Então, é estimular a pessoa. Há alguns anos, lá no meu trabalho, eu vi uma pessoa que trabalhava em serviços gerais com um potencial muito grande. E eu comecei a perguntar àquela pessoa que limpava a minha sala acerca do seu nível de escolaridade e ajudei essa pessoa a buscar entrar numa faculdade, numa universidade. E ela correspondeu 100%. Então, eu fiquei muito feliz em saber que essa pessoa que eu procurei abordar e ajudar dessa forma, entrou numa faculdade, estava estudando para buscar uma graduação e sair, então, do nível que ela estava, que dava a ela uma remuneração baixa, para um nível que a permitiria ganhar melhor do que ela estava ganhando. Então, foi uma forma de estar ajudando essa pessoa. É assim que a gente abençoa o nosso próximo, entendeu? Então, queridos, que Deus nos abençoe. Eu confesso que eu queria ler mais comentário, mas não dá tempo. Pode ser que numa escola dominical a gente toque no assunto novamente e a gente volte a estudar esse texto, tá bom? Mas que fica aí para nossa reflexão. Amém? Vamos ouvir o nosso último cântico e a gente vai orar, porque está chegando já o final do nosso culto, né? Já deu 8h30. Deixa eu só aqui botar esse meu computador para funcionar. Ele fica meio preguiçoso. Ah, não é o computador. Na verdade, é a minha TV que depois de um certo tempo de inatividade do computador, ela vai e desliga. Deixa então eu religar aqui. O próximo cântico é de Asaf Borba. Ele fala sobre justiça de Deus, tá? E olha que nesse cântico ele vai falar de nós como sendo justiça de Deus. Está falando da gente, não está falando de Deus, é da gente. Então seja você motivo da justiça de Deus, tá? Vamos ouvir, vamos adorar o Senhor com Asaf Borba. Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça de Deus, justiça de Deus. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça, justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, Justiça de Deus. Justiça de Deus. em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça de Deus. Eu e você somos justiça de Deus. Que nos reconcilia, Aleluia. vencedores. Pelo sangue de Jesus, que nos reconciliou e nos fez mais vencedores. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça,
justiça de Deus, justiça de Deus. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça de Deus. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Todo pecado ficou pra trás. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Todo pecado ficou pra trás. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça de Deus, justiça de Deus. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça de Deus. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Fomos feitos justiça, justiça de Deus, justiça de Deus. Em Cristo Jesus fomos feitos justiça, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. Glória a Deus. Irmãos, Asaf Borba é uma bênção, é um servo do Senhor, é um levita que talvez não tenha tanta expressão nos dias de hoje, mas para a minha geração, alguns anos atrás, ele era, assim, o sucesso com os vencedores por Cristo, né? Ele não era dos vencedores, mas, paralelamente, era quem sobressaía no mundo gospel nacional. Então, louvado seja Deus pela vida de Asaf Borba e por essa música tão inspirada que ele nos apresentou nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer a você que esteve com a gente até agora, tá bom? Eu lembro do nosso canal no YouTube, não deixe de visitá-lo. Essa mensagem e outras estão sendo carregadas lá. Eu tenho que passar mais material para que a irmã Duda carregue mais o nosso canal, mas vá divulgando, tá? Canal da Igreja Batista da Farroupilha no YouTube. Se inscreva, aperta o sininho para receber notificação, tá? Sempre que for postado algo novo, você tomará conhecimento, tá bom? E divulgue para o maior número de pessoas possíveis o nosso canal ali no YouTube, tá? Vamos orar ao Senhor e ao final desta oração, damos esse nosso encontro por terminado. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe aí em Santa Catarina o nosso pastor, a irmã Ana Maria, seu neto. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, tá? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais esse encontro, muito obrigado por ter falado aos nossos corações por intermédio da Tua palavra e também por esses cânticos que ouvimos nesta noite. Muito obrigado. Abençoe a vida da irmã Duda, que nos dá esse suporte para que tenhamos uma boa transmissão. E abençoe cada irmão que esteve conosco nesta noite, Pai. O irmão Valdir, a sua mamãe, que Deus abençoe a vida deles também, Deus. A cada irmão, Deus, que seja visitado e abençoado pelo Senhor.
E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que conosco estiveram nesta noite, e com a tua igreja espalhada sobre a face da terra, desde agora como para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado, estamos encerrados.